Quem nunca se sentiu incompreendido nesses tempos tão malucos que nós vivemos? Eu tenho certeza que você já algum dia da sua vida você já se sentiu incompreendido. Eu, particularmente, não é só 1 ou 2 dias, muitos dias eu me sinto incompreendido. Pois é sobre esse sentimento e tentando explicar algumas coisas que eu quero falar neste vídeo agora. Muito prazer, meu nome é Noé Gomes, eu sou professor e sou historiador. Também sou o criador deste humilde canal que busca fazer análises políticas, análises conjunturais, tentando trazer um pouco de discernimento no tempo em que as coisas são muito mal compreendidas. Enfim, eu sei que o que é óbvio para mim pode não ser para você e para muita gente por aí, mas está difícil de ser compreendido em tempos em que cada um faz a sua versão das coisas. Mas enfim, eu vou falar sobre esta coisa de não ser entendido num tempo da incompreensão e outras cositas mais, mas depois da vinheta. Muito bem. Antes de mais nada, tá? Peço que você aí já se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, porque nós temos vídeos diariamente de segunda a sábado, sempre às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã. E como agora, por exemplo, tem alguns vídeos fora do horário. Mas é que eu precisava falar sobre isso com vocês. E, minha gente, a gente tem muita incompreensão nos nossos tempos, né? Por que nós vivemos uma era em que as pessoas não compreendem as coisas? Porque as pessoas não querem entender as coisas. Porque é melhor distorcer as coisas. Reparem neste comentário que eu vou colocar na tela agora. Vejam bem, nós temos aqui um amigo, um inscrito, não sei se é inscrito ou não, mas enfim. E ele me escreveu isso aqui, ó. É o Vini Vap, né? Ele diz assim: pô, e você defendia esse identitarismo todo, hein? Nós, nacionalistas, sempre combatemos isso e o PDT chamava nós de fascistas. Deu no que deu. Primeiramente, né? Nós nacionalistas, né? Aliás, ele falou, né? Primeiramente, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu nunca defendi o identitarismo como o que o PT patrocina. Eu nunca fiz isso. O que eu nunca fiz é usar de um discurso anti-identitário que tem, sim, uma concepção fascista e que se usa e se traveste de nacionalista. Isso eu nunca fiz mesmo. E não vou fazer, porque não é da minha concepção. As chamadas pautas identitárias, que eu chamo de pautas humanas, elas não devem estar desassociadas das pautas transversais ou estruturais. Somente isso que eu falei na minha vida toda. Eu sempre disse que as pautas, por exemplo, a violência da mulher, ela não pode ser, a violência contra a mulher, ela não pode ser tratada de maneira isolada, só a violência da mulher. Eu tenho que tratar a questão da violência como um todo e dentro de tratar a violência como um todo, qual política pública eu tenho que fazer para combater a violência contra a mulher. Então eu olho para o todo e não fico pegando pedaços e vendo as coisas reduzidamente somente. Eu não faço isso. Até porque, por exemplo, eu como historiador vejo a história em dimensões como a macro e a micro história.
E não significa que os microhistoriadores, aqueles que trabalham com conteúdo mais reduzido no âmbito do seu, né, do que seja dimensão, então ele olha, né, ele faz um trabalho da microhistória, que essa microhistória não possa estar associada em algum ponto com uma visão macro. Ela deve estar associada com a visão macro, mas o meu foco é o micro. Mas isso é uma outra história, isso é uma outra situação, isso é uma discussão teórica lá para historiador. O que eu quero dizer é que é o seguinte, eu nunca falei e eu nunca defendi o identitarismo que o PT, por exemplo, promove. O que eu falei, e repito aqui, inclusive, que eu nunca aderi ao discurso anti-identitário que é produzido, feito, por exemplo, por Rubem Gonzalez. Eu não concordo. Eu só não concordo com isto. Agora, dizer que as pautas humanas não são relevantes, elas são relevantes sim. A pauta da violência contra a mulher, a pauta do negro, a pauta do indígena, a pauta de gênero, no caso, inclusive, a violência contra o pessoal homossexuais, travestis, etc. Tudo bem, eu só acho que essas pautas elas têm que estar ligadas às pautas estruturantes, seja a pauta da saúde, da educação, da cultura, da segurança e por diante. Simplesmente é isso. Só que as pessoas se distorcem, às vezes é que eu estou chamando de fascista a pessoa, porque a pessoa ela se diz anti-identitário, que fica num discurso que alimenta o bolsonarismo, e isso não me serve. Seu Vini Vap, com todo respeito que me deve, que eu devo ao senhor e que o senhor deve a mim, o senhor não entendeu nada do que eu falei. Absolutamente nada do que eu falei. O que eu disse é exatamente isso que eu lhe falei. E é exatamente o que eu respondi para ti, tá? Então, assim, as pautas humanas não podem estar desassociadas a uma pauta de pensamento estruturalista, de um pensamento desenvolvimentista. Simplesmente isso que eu falei. Não mais que isto. Mas vocês ficam com o discurso de que nós temos que pensar nacionalmente e que as pautas humanas são menores. Não, eu tenho que pensar nas pautas humanas, mas dentro de um conjunto de políticas estruturantes. Então aí eu pego a pauta lá, por exemplo, da violência contra travestis e penso o seguinte, como essa pauta pode estar associada dentro do pensamento de uma política pública de segurança pública? E não simplesmente só falar para os travestis ou só para ajudar. Não, não. Nós temos que pegar essa pauta menor, entre aspas, e colocar dentro da maior, inserir ela para que ela possa ter ali esses grupos serem ouvidos e escutados. É diferente da percepção que vocês que se dizem nacionalistas, um nacionalismo que flerta com o fascismo. E eu nunca disse que tu é fascista. Eu só acho que, veja bem, que negar as pautas humanas não é algo que devemos fazer. Esta é a minha posição. E eu sempre falei isto. Só que você, do outro lado, entende do jeito que você quiser, é claro. Mas, infelizmente, por mais que a gente seja claro, tenta ser claro, em 8, 10 minutos é muito difícil das pessoas pararem para te ouvir. Porque as pessoas querem ouvir 2, 3, 4 minutos. E olha lá se elas assimilam alguma coisa. Porque vivemos uma era em que perdemos a capacidade de ouvir, quanto mais de entender o outro. Mas espero que as coisas aqui sejam bem claras e bem, vamos dizer assim, estabelecidas. Essa posição. Ninguém aqui, eu não sou contra as chamadas pautas identitárias. Mas a forma como elas são colocadas, eu sou. Quando eu vejo as tais pautas humanas sendo colocadas e usadas para uso político, como o PT faz, como o PT faz com a pauta sindical e fez. Então as pautas não são um problema, porque eu não jogo a água, o bebê e a bacia fora. Eu só jogo simplesmente a água, porque a bacia e o bebê não dá para jogar junto. Só que tem gente que faz os três, joga tudo fora. Eu não. Eu faço um outro, eu acho que a gente tem que jogar fora a água. O bebê muito menos e muito menos a bacia, porque depois, novamente, o bebê vai ter que tomar banho. Então, é só isso. Essa é uma dificuldade de entender. As coisas são simples, mas quem disse que o simples não pode ser complexo? Principalmente quando a gente tem má vontade de entender o que o outro fala. É isso.